flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. É verdade. A fonte de toda a vida, a fonte de toda a sabedoria, a fonte de toda a salvação, de todo amor, de toda a graça e de toda a misericórdia. E é por isso que nós sabemos da grandiosidade de Deus. Nós sabemos, mas não podemos dimensioná-la de tão tremenda que é, de tão tremendo que é Deus. O que é grande aos nossos olhos nesta grandeza de Deus? É mais do que o universo. A palavra de Deus nos diz que a terra é o estrado dos nossos pés, é o estrado dos pés de Deus. Então, para você ver
a grandeza desse Deus. Por isso que ele é muito digno de ser louvado. Vamos louvar este grande, poderoso, tremendo e amoroso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia! Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia! Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer por tudo em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra E céus. Oh, louvado seja Deus. Nunca mais morre.
Você tem a oportunidade nesta hora de estar falando com Deus. Abra o seu coração. Ele está com os ouvidos abertos. Você é um privilegiado. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, Em seu perdão encontro paz. grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Glória a Deus. O perdão de Deus, ele nos purifica a alma. Amados de Jesus Cristo, ser perdoado por Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, é um doce privilégio. Se cumpre trocar o fardo, se cumpre deixar os nossos pecados aos pés da cruz, sendo lavados e purificados pelo sangue precioso de Jesus. E estar limpos de novo, livres outra vez. Não tem mais, olha Senhor, eu estou aqui outra vez para dizer ao Senhor que pequei de novo. Porque o Senhor nos diz que os nossos pecados são jogados na profundeza do oceano e Ele não se lembra.
Toda vez que um pecador contrito, arrependido, se prostra diante de Deus para confessar o seu pecado a Deus, ele tem nome, tem horário, tem cor, tem cheiro, tem forma, e ele deve ser confessado com arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de todos. Não fuja de Deus. Corra para o lugar onde Deus está e se arrependa e confesse os seus pecados. Você tem esse privilégio de falar com Deus a hora que você quiser, onde você estiver, do jeito que você estiver. Pode ser de joelho, pode ser assentado, pode ser deitado, pode ser prostrado com o rosto em terra, pode ser perto de estátua e símbolo. O importante é arrependimento e temor. E lutar para cada dia mais estar próximo de Deus. Para cada dia estar mais perto. Santificar. Sem santidade ninguém verá. A Ludmila vai orar e depois nós vamos dar sequência com o nosso tema, a nossa divisa, o nosso cântico especial. Ela é oficial da 33ª Santa Convocação, que hoje completa 27. Restam aí 13 outros cultos amanhã, à noite, às 20 horas, na casa da irmã Jennifer e do irmão Erivel. Na terça-feira, na casa da irmã Odelma. Na quinta-feira, na casa da irmã Josineide. Na sexta-feira, na casa da Brenda. E no sábado, na casa da nossa irmã Lucimar e do nosso irmão Antônio. Se você ainda não foi em um culto, pergunte-nos onde é o endereço. E se não tiver como chegar, nós providenciaremos um meio pelo qual você chegue até estes cultos e seja edificado no nome de Deus. Lúcio. Santo e eterno Deus, obrigado por mais uma vez eu estar diante do Senhor, estar com o meu coração, Senhor Deus, alegre, por mais uma vez o Senhor Deus permitir que eu estivesse louvando a Ti. Nessa hora, Senhor Deus, eu quero te pedir perdão, Pai eterno, porque Tu sabes, Senhor Deus, que o meu desejo é Te servir da melhor maneira possível. E às vezes, Pai, eu não consigo, então eu te peço perdão por isso. E gostaria que o Senhor Deus me ajudasse diante disso, para que eu possa Te louvar melhor, Pai. Amém. Porque o Senhor Deus merece o melhor das nossas vidas, o melhor louvor, que o Senhor Deus é engrandecido, é exaltado. Então, Pai querido, mas mesmo assim, Senhor Deus, eu estou diante de Ti, humildemente te explicando por isso. Pode ser que às vezes é uma coisa assim tão pequena, mas não é, Pai. E eu Te louvo por estar aqui mais uma vez. Eu Te louvo, Senhor Deus, de estar junto aqui com os meus irmãos e irmãs, Te cultuando. Te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor Deus enviou o Teu único Filho para que morresse na cruz do Calvário e vertesse todo o Seu sangue em prol da minha vida. Eu não merecia isso, mas um dia eu tive um encontro com o Senhor. E esse encontro, Pai, fez com que eu fosse mudando algumas áreas da minha vida. E eu preciso, Senhor Deus, santificar cada vez mais a minha vida, Tu sabes. Então eu peço, Senhor Deus, misericórdia para o Senhor. Me ajuda nisso, Pai. Eu estou de coração aberto para ser ensinado pelo Senhor, lapidado pelo Senhor, para Te servir melhor, Pai.
para que um dia, quando eu chegar diante de Ti, eu receba bem-aventurada, que eu vou estar junto contigo eternamente. É isso que é a garantia que o crente tem, Pai. Amém. Mas para que nós chegamos até ali, para sermos aprovados, Pai, e como o Teu servo falou, nós temos que santificar as nossas vidas, porque Tu és santo. Amém. E devemos cada vez mais estar, Senhor Deus, disposto à mudança nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela oportunidade tão gostosa de estar falando contigo, a liberdade que eu tenho de estar falando contigo nesta hora. E que o sangue de Jesus Cristo, seu único Filho, me perdoa de todos os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos estar falando o nosso tema, que é a nossa divisa, e cantarmos o hino oficial da 33ª Santa Convocação. Qual é o nosso tema? Faça a sua escolha. E a nossa divisa, Josué 24:15, que diz: se, porém, não agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os teus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Com louvor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um hino de consagração da sua vida e da sua família. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus.
Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, e um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, glória a Deus! Seja o nome de Deus louvado, para sempre seja louvado. Os irmãos podem assentar-se. Louvado seja o Senhor, que até aqui tem nos abençoado. Sim, até aqui nos ajudou o Senhor, e como tem nos ajudado. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Além de termos sido alcançados pela graça do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ainda Ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Amados do Senhor Jesus Cristo, hoje na 27ª mensagem, incluso testemunhos de pessoas, estaremos meditando em Josué capítulo 9. Nós estamos estudando sobre a vida de Josué, que em 24:15 desafia toda a nação. Está velho, está prestes a ser recolhido por Deus. E aí ele desafia o povo a servir ao Senhor. Ele diz, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas questões não são questões impositivas. Não é nem por força e nem por violência. Tem tudo a ver com o nosso testemunho. Tem tudo a ver com a nossa vida. Tem tudo a ver com o que cremos, com o que somos, das nossas ações, das nossas reações, do nosso testemunho. Os nossos filhos, desde pequeno, estão com os olhares sobre nós, sobre o que falamos, como reagimos, com quem andamos,
como nos posicionamos. Nosso testemunho fala muito mais alto do que o nosso discurso. Então, o seu ministério, o seu sacerdócio, começa na sua casa. Pense bem, seu filho com 1 ano, 2, 3, 4 meses, já começa a falar. E ele é recém-nascido e já aprendeu. Papai, mamãe. Lá no nosso quintal teve uma menininha que começou a falar fluentemente com 1 ano e meio. Com 1 ano e 8 meses, 9 meses, ela já formulava os seus pensamentos e nos surpreendia. Todos os netos, essa é a mais desenvolta, é a mais esperta, é a mais viva. E ela está sempre atenta a tudo que se faz, até com gestuais, expressões faciais. Ela repete tudo o que as pessoas fazem. Então, está sempre atento em nós. Portanto, servir a Deus é algo simples, mas não fácil. E nós vivemos em um mundo e somos seres humanos. E nós erramos. Nós estamos estudando sobre a vida de Josué. E na mensagem de hoje você vai ver um Josué experiente. Um Josué guerreiro, vitorioso, sábio, sendo enganado. E há um motivo pelo qual ele foi enganado. Amados de Jesus Cristo, nós vamos ver na história de hoje que só experiência não ganha batalha. E a sabedoria humana, ela é limitada. E de que nós, às vezes, movidos por emoção, nos esquecemos de decretos, de estatutos e de leis estabelecidas por Deus. Para você que nos visita nessa noite, e está conosco nesta noite, nós primamos pela palavra. Nós não nos preocupamos em nos posicionarmos com uma dialética excelente, para que a atenção seja voltada para nós, mas nós sempre procuramos primar pela palavra e que a atenção de cada um de nós esteja no que está escrito na palavra. Então, o Alex vai estar colocando aí agora no monitor Josué capítulo 9, de 1 a 19. Nunca é demais ler a Bíblia, porque só vale o que está escrito, está assim na palavra. Ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefela, entre a planície costeira e as montanhas, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano, heteus, amorreus, cananeus, perezeus, heveus e jebuseus, coligaram-se para combater de um comum acordo contra Josué e contra Israel. Isso dentro da terra que Deus prometeu a eles por herança. Contudo, quando os habitantes de Gibeão tomaram conhecimento do que Josué havia feito em Jericó e em Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas
Todos os pães que traziam para a sua alimentação estavam endurecidos, secos, aqui nesta versão esmigalhados, mas na minha versão mofados. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximo de nós e, sendo assim, como podemos fazer um acordo convosco? Ao que eles afirmaram: somos teus servos. Entretanto, Josué lhes questionou: mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de Yahvé, teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, de tudo quanto realizou no Egito e de tudo que fez. Prestem atenção no versículo 10. Aos 2 reis amorreus que estavam a leste do Jordão, Seom e o rei de Esbom, e Gog, rei de Bassã, que reinava em Asterote. Então, os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram: tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e declarai-lhes: somos teus servos, fazei, pois, um pacto de paz conosco. Eis o nosso pão. Estava quente quando tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar. E agora, eis que está endurecido, reduzido e mofado. Estes odres de vinho eram integralmente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido à longa jornada. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Grave aí no seu coração o versículo 14. Não pediram conselho do Senhor, embora eram sábios e experientes. Então, Josué celebrou uma aliança de paz com ele. Repitam comigo: aliança de paz com ele. Garantido poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade israelita confirmaram este juramento. Aconteceu que 3 dias depois, grave o versículo 16, aconteceu que 3 dias depois de fazer o acordo com eles, descobriram que era um povo vizinho, foram enganados, que vivia nas proximidades do arraial de Israel, a 24 quilômetros de distância somente de onde eles estavam. Então, os filhos de Israel partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as cidades dos heveus eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Todavia, não os atacaram, porquanto os líderes da comunidade lhes havia feito um juramento em nome do Senhor. Você que jura por Deus aí, você que nas suas garantias de ser aceito ou compreendido, jura por Deus, olha a importância do juramento. Você vai ver, quarta-feira nós terminaremos até o 27, mas fique atento para as suas palavras, né?
e fique atento para a palavra do Senhor e fique ligado na dependência de Deus. Em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, toda a congregação israelita queixou-se contra os seus líderes que não mataram os mentirosos. Então, os principais de Israel ponderaram diante de toda a comunidade: não lhes juramos por Iavé, Deus de Israel, e portanto não temos de cumprir a palavra empenhada e tocar neles? Senhor Deus, a tua palavra nos traz eterno aprendizado. Há quase 4.000 anos passados, aconteceu isto. E nós, às vezes, ao olhar para a historicidade da palavra e o texto, julgamos a infantilidade da liderança de Israel e da nação de Israel e nos achamos mais experientes, com mais capacidade, com muito mais expertise, com muito mais sabedoria, e julgamos a história e nos colocamos da seguinte forma: se eu estivesse ali, teria descoberto tudo e não teria acontecido isso. E o Senhor, pois, tenha misericórdia das nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, o poder das alianças. É muito importante saber como fazer as alianças, com quem fazer as alianças e por que fazer ou não alianças. A aliança é um vínculo que o tempo não diminui a sua força. Na quarta-feira falaremos de 500 anos depois desta aliança, um rei sanguinário chamado Saul vai destruir os gibeonitas. E por causa disso, a sua família, quase que toda, é enforcada. Ô amados do Senhor Jesus Cristo, lá na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 34, versículo 12. Êxodo 34, versículo 12. Como nós já, nessa santa convocação, há 2 domingos atrás, falávamos que Deus, ele não corrige ninguém sem antes ter avisado. Olha o aviso dos principais da comunidade de Israel, dos sacerdotes, inclusive o líder deles, Josué, homem experimentado, e um homem que em 24:15 já participou de mais de 40 embates de guerra. E só em Ai nós vemos uma derrota com 39 que pereceram. É depois da segunda batalha em Ai, onde pereceram 12.000 homens, onde o rei de Ai foi apanhado pela manhã e fora enforcado pela manhã e ficou o dia inteiro pendurado em uma árvore, e ao entardecer, antes que escurecesse, foi jogado nos escombros de uma cidade que perecera 12.000 habitantes. E o Senhor é quem fez. Então, amados de Jesus Cristo, o que nós vemos dentro deste texto é de que a fama do Deus de Israel chegava à frente.
Se você prestar atenção, estes homens, eles ouviram e temeram. Por quê? Eles chegaram até eles a notícia também de Jericó e chegaram também a notícia do que acontecera em Ai. E todos os reinos dentro do território começaram a temer pela sua própria vida. Então, os de Gibeon, eles montaram uma estratégia. Enquanto outros reinos, outros 6 reinos, se levantaram para, unidos, guerrearem contra a nação de Israel, os gibeonitas elaboraram uma estratégia para não serem varridos de dentro daquele território, porque sabiam, embora tivessem homens valentes, guerreiros valentes, homens experientes, sabiam que diante do Deus de Israel era impossível vencer. Então, entre morrer e viver, elaboraram um plano. Então, eles tomaram a iniciativa de ir até a presença de Josué e daquele exército com a intenção única de preservar as suas vidas e a vida das suas famílias e a vida dos habitantes de Gibeon. E elaboraram um plano que lhes pareceu perfeito, tão perfeito que mexeu com a vida, não só de Josué, mas contra os sacerdotes e os principais de Israel. Qual o plano? Ir a Gilgal, o lugar onde eles estavam depois da segunda batalha de Ai, preparando-se para guerrear com outros povos, esperando o agir de Deus. E nesse espaço, nesse tempo, eles são surpreendidos por uma caravana de pessoas maltrapilhas que vêm ao seu encontro. Que são homens hábeis na conversa, na dramaturgia, e preparam um cenário convincente. E tem um diálogo que os faz serem ouvidos e não mortos. Na minha versão bíblica, eles são conceituados como embaixadores em Gibeão. Mas se trasvestem com vestes velhas, rasgadas, com burros ou mulas, a sua tração animal, com o equipamento, com a sua tralha bem envelhecida, com as coisas em sacos. Os pães que chegam são pães com mofo. Hoje em casa, se um pãozinho francês ficar 3 dias dentro do nosso armário, tem uma manchinha meio azuladinha, esverdeadinha, e ele é jogado fora. Mas esses homens estão se preparando para a batalha. Estão com fome. E chegam também junto odres de couro, envelhecidos e rasgados com vinho dentro. E chegam com a promessa para salvar as suas vidas, de servi-los, de estar a serviço deles, como escravos. Amados de Jesus Cristo, os olhos do Senhor estão em
todos os lugares. Mas, em Êxodo 34:12, abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra. Palavra de Moisés, o seu líder, instruído pelo líder dele, que é Yahvé. Para onde vais? Para que não te sejam uma cilada. Amados de Jesus Cristo, nós nunca devemos subestimar o inimigo. O inimigo das nossas almas. Nós vemos ao longo do cânon bíblico pessoas que julgamos inocentes cair em contos que os fazem cair. Eva induziu Adão a acompanhá-la para fora do paraíso com uma meia-verdade da serpente. Não é bem assim que Deus disse. Ele disse que se você comer deste fruto, você vai ser igual a ele. Mas elevou-os à condição de deuses. Você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E nós vemos, na presença de Deus, fazendo as vestes para ele e tirando-os do paraíso, Deus lhes disse: agora, como você é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, vocês não podem mais ficar aqui dentro. Então Deus sempre avisa: desta árvore você não pode comer. Mas no diálogo da serpente com Eva e Eva com a serpente, Eva mentiu para o pai da mentira e disse: nem neles toqueis. Mas aqui, esse encontro dos gibeonitas com os que estão entrando em Israel, tem algumas coisas assim que são sutis. Não é apenas as vestes velhas que impressionam. É de que eles, de fato, os convencem de que, de fato, eles são de muito longe. E, amados, você imagina um povo conquistador chegando dentro de um lugar onde não havia mídia nenhuma, internet nenhuma, de não ter aviso nenhum, e a notícia ter chegado tão longe, e um povo sair de tão longe para encontrá-los ali e mencionar conquistas que estavam antes do Jordão. Eles foram tão astutos e inteligentes que convenceram, omitiram Jericó e omitiram Ai. Por que omitiram? Porque era evidente que se falasse de Jericó e de Ai, não daria tempo dos odres serem rasgados, dos sacos estarem rasgados, das suas vestimentas estarem rasgados e dos seus pães estarem mofados. Olha, quando nós saímos da nossa terra longínqua e distante, os pães estavam quentinhos. Como é gostoso ir à padaria na hora que o pão sai quentinho e fresquinho, né? Pegar um pãozinho francês. Pedro, tá aí, Pedro? Com meio quilo de mortadela dentro. É uma delícia. Mas trocar uma obediência sair da graça e da presença, um Josué, um líder, que é tido na palavra de Deus como o primeiro juiz em Israel. Que vacilo, né? Às vezes nós achamos, irmãos, que nós somos capazes
nós somos experientes e nós passamos a confiar. E a palavra de Deus nos afirma: maldito é o homem que confia no homem. Eles mostraram o seu estado de cansaço, não estando cansados, com as vestes rotas, intencionalmente vestidas, montado. Para quê? É por uma causa nobre, pastor. Quem quer morrer? Eles fizeram isso para preservar a vida. Você, olhando o texto e o contexto, qual foi o erro de Josué? Você pode dizer, desobedeceu a Deus. Porque em 34:12, e lá em 23:32, também de Êxodo, não é uma só vez, Deus avisa. Ele avisou. Durante 6 dias farás os teus trabalhos. 23:32. Eu disse 12? É a idade. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Por que fez? Por que fez? Por um simples fato. Quantas vezes você já tomou decisão na sua vida sem consultar a Deus? E depois culpar a Deus pela decisão que você tomou. Amados de Jesus Cristo, as emoções, as situações, as ocupações nos causam esquecimento. Mas esquecer de uma lei estabelecida por Deus para não fazer aliança com ninguém que estava dentro da terra. Mas, Senhor, eles prometeram que seriam os nossos servos. Os trabalhos mais difíceis, não somos mais nós que vamos fazer, nós seremos beneficiados. E nós precisamos, enquanto nós fazemos as nossas guerras, há tantos afazeres que são mais duros, que são mais ruins, e de que eles estão se oferecendo e nos trazendo vantagem para que ele faça no nosso lugar, por maior que seja a vantagem, ou te pareça vantajoso fazer. Pergunte para Deus. É real? O Senhor aprova isso? É da sua vontade? Eu posso fazer isso? O Senhor me autoriza? Mas pastor, aí ia demorar muito. E a gente estava se preparando para a guerra, a gente estava se preparando para fazer tantas coisas. São tantas as nossas ocupações que eu nem me lembrei da tua lei. Para dizer a verdade, Deus, eu nem lembrei que o Senhor Deus existe. O Senhor disse para a gente que tudo quanto nós fizermos, nós prosperaremos. Está lá nos Salmos 1. Você viu nós cantarmos aqui ainda há pouco, com a Ludmila e eu, roucos. Eu rouco porque ela me deu uma bala grudenta antes de ensaiar. E ela rouca pelo açaí da semana. Falar com Deus é um privilégio. Lá em Jeremias 33:13 está escrito: clama a mim, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Um povo astuto de um lado, com a intenção de não serem dizimados, como foram todos os outros, e como seriam todos aqueles que se levantassem contra Deus. E nós vamos ver lá na sequência bíblica
que vamos ver até chuvas de pedras de granizo matando mais gente do que o próprio exército. Dos Gesbões matando mais gente do que o próprio exército. Do poder de Deus limpando a terra prometida. Mas não há nunca na palavra de Deus nada de graça de Deus. É necessário que sempre façamos alguma coisa. Você que veio para Deus e fica esperando nas suas orações que Deus traga de bandeja tudo aquilo que você quiser, você vai morrer pobre. Você deve trabalhar todos os dias da sua vida, porque é do suor do teu rosto que você vai comer. A terra é prometida, mas a batalha é sua. A base de Jesus Cristo, mais de 40 guerras, mais de 40 embates. E no meio desses mais de 40, levanta uma nação de Gideão. Mas aí está estabelecido a aliança. Descobrem que são enganados. Como é ruim a gente descobrir que a gente foi enganado. Teve um irmão que me contou aqui que até fotografia essa semana tirou quando recebeu um fonezinho da TIM. E aí a pessoa que foi a ele com moto tal, tudo paramentado, deu um foninho de ouvido para ele e e disse, tira uma fotografia comigo aqui para dizer que eu te entreguei. Aí ele tira uma fotografia. Aí ele vai pesquisar e tem nisso crédito consignado. Aí se ele entrasse onde mandaram ele entrar, teriam feito o empréstimo no nome dele. Quantas pessoas são enganadas? Não dá tempo. É muita astúcia. É mais ou menos como aquilo que é dito lá naquele desenho, lá naquela sériezinha, né? Não contavam com a minha astúcia. É o que os gibeonitas fizeram com Josué e com toda a nação, que descobertos se enfureceram. E ao terceiro dia chegou com toda a tropa, com todo o armamento, com todo o suprimento de guerra para destruir. Mas descobriram de que um pacto, por pior que seja, quando é usado o nome do Senhor, tem que segurar a onda. Não dá para ser desfeito porque foi uma aliança. Amado Jesus Cristo, quantas pessoas fazem alianças e hoje está mais fácil desfazer as alianças do que continuar com elas. Quantos desquites, quantos divórcios, quantos contratos, quantas coisas que simplesmente as pessoas dizem, entrega para Deus. Amado Jesus Cristo, a palavra de Deus nos fala que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pelo que está em cima no céu. Tiago 5,12. Tiago 5,12. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim. Quando não, não. Procedei assim, para não caíres em condenação. Palavra de Deus. Amados de Jesus Cristo, nós sempre devemos, em toda a nossa existência, sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porém, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando andávamos no pecado. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados de Jesus Cristo, nós temos Deus na nossa vida, nós pertencemos a Deus. A nossa palavra é suficiente.
Não jure. Por que jureis? Porque colocando o nome de Deus, a chancela de Deus aí a pessoa. Amados de Jesus Cristo, a nação errou. Mas até os dias de hoje existem os gibeonitas. E olha só o que Deus faz. De 20 a 27, você vai ver Deus preservando a vida desta nação. E vai essa nação ser aqueles que vão ficar junto com aquela tribo que falei lá na quarta-feira, e viviam só do que se arrecadava. Quando falava sobre o pecado de Acã, aquela capa que ele pegou das 600 gramas de ouro, dos 2 quilos e 200 gramas de prata, porque Deus tinha dito que aquilo tudo era para o Senhor, então para o templo, para os que serviam no templo. Aquela capa babilônica enfeitada trouxe a morte de Acã, de todos os seus familiares e de tudo aquilo que ele possuía, inclusive da capa, do ouro e que depois que invadiram a segunda vez já sob a direção de Deus, Deus não quis nada que estivesse em Ai e distribuiu para a nação. Eu acho que a nação estava meia abobada de tantas coisas que trouxeram de despojos, que trocaram a palavra de Deus por pães mofados. Deus sempre tem o melhor para nós. A terra é uma terra que mana leite e mel, mas tem pão mofado. E você vai trocar o leite e mel com pão mofado? Atentai-vos para o que diz o Senhor, e a Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aplique isso para a sua vida. Não coloque as suas expectativas todas no erro de Josué, que é homem como você, que é pecador como você. Só em Jesus você não vai ver erro nenhum na Bíblia. João, o Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós vemos pecado em Noé, nós vemos pecado em Adão, nós vemos pecado em Sem, em Cão e em Jafé, nós vemos pecado em Abrão, nós vemos pecado em Sara, nós vemos pecado em Davi, nós vemos pecado em Salomão, nós vemos pecado em Isaías, vemos pecado em Jeremias, vemos pecado em Ezequiel, vemos pecado em Elias, vemos pecado em Enoque, vemos pecado em todos. Nós só não vemos pecado em Jesus, porque são homens como nós. E nós também pecamos. Davi diz no Salmo 51, em pecado, me concedeu o meu pai e a minha mãe. Então, o que Deus deixa na sua palavra são decretos, são estatutos, são ensinamentos para que no conhecimento de Deus a gente saiba que Deus está conosco todos os dias da nossa vida e a nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence a Deus. Deus cuida de nós, Ele tem o melhor para nós e Ele quer ser consultado. O que eu devo fazer? Posso fazer? Não posso fazer, e se fizer, quando posso fazer? Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor da terra para nós. Mas nós devemos prestar-lhe obediência.
Você tem obedecido a Deus? Como que vai obedecer se não conversa com Deus? Durante a semana a Bíblia está empoeirada. Hoje não se precisa mais de papel. Hoje tem o Google. Google, onde é que está isso? Aí aparece uma outra coisa, entra lá uma propaganda, você se viaja naquela propaganda. Amados de Jesus Cristo, nós não temos tempo para distração. Nós somos do Senhor e nós temos que perguntar para Deus: devo fazer? Posso fazer? Quando? Mas Deus, ele não responde assim. Deus responde. Dependa dele. Conheça-o. Aproxime-se dele. Não se distrai. Não se encante. Eu só fico olhando aquele pessoal, fico vendo. Puxa vida, olha só, vieram até nós com medo da gente. A gente interfere, hein, mano? Nós é nós. Vai, Corinthians! Deus, às vezes, está pronto para reparar os nossos erros. Mas aí esse povo de gibeonitas que enganaram, eles foram se oferecer para ser servos dos judeus. Mas eles vão servir a Deus no templo. Fazendo o quê? Trabalho leve. Buscar água. Toda a água do templo é trabalho de gibeonitas. Mas não é os levitas que fazem isso? A partir desse momento, o serviço pesado é para os gibeonitas. Vão trazer água para o templo todos os dias da sua vida. Puxa, isso aí é moleza. Vão fazer o que mais? Eles vão buscar lenha para o sacrifício. E não é qualquer lenha, tá? Eles vão rachar lenha todos os dias da vida deles. Quem já rachou lenha aqui? É gostoso, não é? Pegar uma braúna, bater o machado em uma braúna, em um pau-ferro. Não, agora tem motosserra. Nesse tempo, o machado era de bronze. O ferro estava começando. Então, amados de Jesus Cristo, no nosso tempo, pós-moderno, no terceiro milênio, o teu inimigo da tua alma, vai continuar com o teatro para te encantar, para te tirar do caminho e para destruir a sua comunhão com Deus. Para você envergonhar-se de Deus. Amados de Jesus Cristo, essa história aqui, bíblica, arremetendo-se para os nossos dias, traz-nos Tiago 1,5. Mas Josué era super sábio. A sabedoria do homem é nada. A sabedoria que nós precisamos para os nossos dias é a sabedoria de Deus. É a sabedoria que vem de Deus, que diz: peça sabedoria a Deus, que a todos dá, liberalmente, e não lhe lança em rosto. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo que bate se lhe abre, e todo que pede recebe. Pedi. Ele diz: come a mim. Porque Deus quer que você tenha uma vida abundante. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que guerrear. Mas Deus quer estar com você, facilitando para você. Porque Ele te ama, porque Ele quer o melhor para você. Porque também Ele quer o melhor de você. Porque fora com esse propósito que Ele te criou, para o louvor da sua glória. E olha hoje,
Quanto tempo nós temos para Deus? Quantas ocupações nós temos? Quantos compromissos nós temos? Remia o tempo, porque os dias são maus. Já é fim de domingo. Amanhã já é segunda-feira. Amanhã já é o 28º dia dos 40 dias de oração. Começou dia 21 de agosto e vai terminar dia 29 agora. Faltam só 13 dias. O tempo está passando depressa. Não se preocupa com o tempo, se preocupa com a sua vida. Nesse tempo, quanto tempo você tem aproveitado o tempo para ficar com Deus, a sós, na presença de Deus, aprendendo de Deus, usufruindo do melhor de Deus para a sua vida? Pode pensar, pode parar um pouquinho aí e lembrar quantas vezes você agiu sem autorização de Deus. E quantas vezes você deu com o burro na água? Quantas vezes você já disse para você, mas eu sou um besta mesmo, né? Como eu sou um burro, como que eu pude fazer um negócio desse? Você esqueceu que tem um Deus que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, e conhece tudo e todos. Ninguém engana Deus. Isso dá para ver na tentação de Jesus Cristo. Pois aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Você está com fome? Está aqui o pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É só ter tempo para Deus. Deixar Deus dirigir a sua vida. Esperar em Deus. Lá nos Salmos 40, Davi está dizendo: eu consegui chegar até onde eu estou, eu esperei com paciência no Senhor. E Ele tirou os meus pés de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, e muitos viram e verão e louvarão ao Senhor. Que seja a sua vida motivo das pessoas louvarem a Deus, exaltarem a Deus por aquilo que você é, por aquilo que você alcançou, da forma como você vive. Você possa ser uma daquelas pessoas que as pessoas, quando olham para você, dizem: lá vai um homem de Deus. Lá vai uma mulher de Deus. Aquele homem e aquela mulher vivem para o louvor da glória de Deus. Sabe por quê? Eles pertencem a Deus. As pessoas muitas vezes elas se posicionam como crentes denominacionais. É como aquele encontro de Jesus que a mulher samaritana fala para ele que é lá no Monte Gerizim, que lá no Monte isso, que é no Monte aquilo, que é o Monte Ebal. Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Dá a impressão que nós vamos chegar lá no céu e só a Igreja Batista vai estar lá no céu. O Salvador é Jesus. O sangue vertido é de Jesus. E todo aquele que confessar que Jesus é o Cristo será salvo. Então, amados Jesus Cristo, nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e viver os nossos últimos dias na face da terra com sabedoria vinda de Deus, sem afobação, sem empolgação. O pão nosso de cada dia nos dá. Estava comentando ontem com alguém e hoje com a irmã Josinei. Em 26 anos e um mês de Igreja Batista em Parque dos Camargos este mês, foi o primeiro mês deste ministério que eu paguei todas as minhas contas antes do vencimento. Por esse negócio aqui que as pessoas dizem, é do diabo. É aqui que eu também busco estudos. Aqui dá para se fazer muitas coisas. Primeira vez. Já viram o pastor questionar alguma vez sobre vida financeira, sobre garantias, sobre FGTM, sobre 13º, sobre rendimento, sobre INSS? O pão nosso de cada dia nos dá. Dependamos de Deus.
Eu sou burro, mas o Senhor é clemente. E Ele tolera a minha burrice e me ama burro do jeito que eu sou. E Ele pode guiar os meus passos. Porque o salmista diz, me faz andar em verdes pastos. Deus guia mansamente a água tranquila. Deus refrigera a alma. Espere em Deus. Confie em Deus. Dependa de Deus. E diga, se Deus quiser. Se Deus permitir. Diga verdadeiramente, eu vou consultar a Deus. Se Deus disser para mim, eu digo para você. Mas eu não vou poder. Tem crente aí, jura até pela senhora, apodrecido. Aí eu já esqueci, eu sou crente. Sim, sim. Não, não. E passa daí. É procedência do maligno. Hoje o nosso culto não está online, porque a nossa internet, ela falhou. As pessoas que assistem ao vivo, pelas contas que nós temos, tanto do YouTube, quanto do Face, Pastor Sérgio Salvadio, Igreja Batista, em parte dos Camargos, Rádio 7 e BBC, só depois das 11h30 que vai hoje, Alex? Você vai postar lá na sua casa, né? Para chegar a internet aqui, para daqui você postar. Então pode ser que hoje a gente não consiga, mas que essa porção da palavra de Deus está gravado aqui. Vai chegar nos nossos grupos, vai chegar aí nos 5 continentes, como sempre chega, possa ser uma palavra que possa transformar as suas ações, as suas reações, as suas decisões e o empenho de colocar Deus como fiador da sua palavra. Para colocar Deus nas coisas, fale com Ele antes e pergunte para Ele se Ele autoriza colocar o santo nome dEle em vão. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer ao Senhor por tua imensa bondade, por teu imenso amor, por tua grande, imensa e tremenda misericórdia que nos alcança a cada instante. Muito obrigado por preservar as nossas vidas. Muito obrigado por estarmos vivos, por termos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, por ter a oportunidade de purificarmos no sangue de Jesus Cristo, termos livre acesso com o Senhor e podemos estarmos face a face com o Senhor, falando com o Senhor e o Senhor falando conosco através da sua palavra e com a sua voz de ternura, de amor, de bondade e de misericórdia. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Há pessoas que nos visitam e, como todo visitante, na primeira vez que visita, ficam constrangidos. A igreja se levanta e diz aos visitantes a alegria que vocês têm em tê-los aqui. Deus abençoe. Os crentes que ficam em casa para verem o culto online, hoje ficaram sem culto. Deus abençoe a todos lá embaixo, a nossa comunhão. Hoje a pipoca deve estar queimada, porque deve ser a Jordânia que fez a pipoca, mas pode ir lá, o chá deve estar sem açúcar, é a Jordânia que está lá. Deus abençoe a todos vocês, uma boa semana, que Deus os abençoe no nome de Jesus.